Bom, pessoal, sejam bem-vindos. E na aula de hoje a gente vai resolver uma questão da prova de física do Instituto de Tecnologia da Índia, de 2019. Tá? É uma questão aí que vai abrir bastante a cabeça de vocês, pessoal, para resolver problemas de óptica, tá certo? Envolvendo lentes. Bom, então o que fala a questão? A questão fala sobre uma lente convexa feita de dois materiais com índices de refração N1 e N2, como mostrado na figura. O raio de curvatura da parte esquerda e da parte direita das superfícies esféricas são iguais, né? F é a distância focal das lentes quando N1 é igual a N2, que é igual a N. E a distância focal ela é F mais ΔF quando N1 é igual a N e N2 é igual a N mais ΔN. Aí ele diz o seguinte: assumindo ΔN muito menor do que N-1 e o N estando entre 1 e 2, as afirmativas corretas são. Aí ele dá uma série de afirmativas aí que a gente vai ter que analisar uma por uma para poder resolver essa nossa questão. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo para resolver uma questão como essa, pessoal, é a gente lembrar a fórmula da vergência, a equação de Rayleigh, né? Equação dos fabricantes de lentes. Então a vergência ela é 1 sobre o foco, que é igual a n da lente sobre o n do meio menos 1. Tudo isso multiplicando 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E vale lembrar também a convenção de sinais, pessoal. O R ele vai ser maior do que zero para a superfície externa convexa, tá ok? Então aqui nesse caso, esse trecho aqui ele seria um R positivo. E esse outro trecho aqui também teria um R positivo, porque a superfície externa é convexa, tá ok? E o R vai ser menor do que zero quando a superfície externa for côncava. Então, pessoal, vamos atacar a primeira metade da lente, né? A lente é composta de dois materiais, N1 e N2. Então vamos atacar o pedaço N1, a porção N1 da lente. Vamos aplicar então a equação ali de cima, a equação dos fabricantes de lentes para essa porção N1. Então vai ficar assim: 1 sobre F1 é igual ao N da lente, que é o N1, sobre o N do meio, que é o ar, que é 1, menos 1, tudo isso multiplica 1 sobre R, certo? Mais 1 sobre infinito. Repara aqui o seguinte, pessoal, olha só. Aqui a superfície é convexa, então o nosso raio aqui é positivo, R, tá? E aqui a superfície é reta, ou seja, o raio é infinito, tá ok? Então, isso tudo aqui vai nos resultar que 1 sobre F1 vai ser igual a N1 menos 1, tudo sobre R. Vamos atacar agora a segunda parte da lente, pessoal. Essa parte N2 aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos usar também a equação dos fabricantes de lente, certo? Então vai ficar 1 sobre F2 é igual a N da lente, N2, sobre N do meio, que é o ar, é 1, tudo menos 1, que multiplica 1 sobre infinito mais 1 sobre R. Mais uma vez, pessoal, raciocínio análogo. Essa superfície aqui é uma superfície plana, tá? Por isso que o raio aqui é infinito. E essa superfície aqui, externa, é a superfície convexa. Logo, o raio é positivo e também é igual a R. Então, vai ficar 1 sobre R, certo? E todo esse resultado aqui vai nos levar que 1 sobre F2 é igual a N2 menos 1 sobre R. Agora nós vamos atacar o acoplamento dessas lentes, pessoal. Olha só, a gente uniu a porção N1 com a porção N2 e nós temos o resultado que é a nossa lente total aqui, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação que diz que a vergência resultante da associação de lentes
ela é a soma das vergências, né? Como a gente já tem a vergência da lente N1 e tem a vergência da lente N2, basta que a gente some elas, certo? 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. E a nossa vergência vai ser 1 sobre a distância focal equivalente, que vai ser nada mais, nada menos do que somar essas duas expressões. Então vai ficar 1 sobre foco equivalente é igual a N1 mais N2 menos 2 sobre R. E nesse passo E aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está aproveitando esta equação aqui, certo? E uma informação do enunciado. Qual é a informação do enunciado? É essa informação aqui, ó, que diz o seguinte: F é a distância focal. Deixa eu mudar de cor aqui para vocês enxergarem, pessoal. Olha só. F é a distância focal das lentes quando N1 é igual a N2, que é igual a N, certo? Então a gente vai aplicar N1 igual a N2 igual a N aqui nessa equação e vamos chegar nesse resultado da letra E. Tá ok, pessoal? E na letra F aqui, pessoal, nesse passo F, é a mesma coisa, só que a gente vai aproveitar a outra informação do enunciado, que é essa aqui, ó. A distância focal da lente vai ser F mais delta F, quando o N1 é igual a N e o N2 é igual a N mais delta N, certo? Então, basta a gente aplicar essa informação nessa equação e a gente vai chegar nesse resultado. E separando os termos, pessoal, a gente vai ficar aqui, vai ficar 2 que multiplica N menos 1 sobre R, mais delta N sobre R. Por que eu fiz essa separação? Por causa do seguinte, pessoal. Porque esse termo aqui, ele é 1 sobre F, ou seja, daquela informação anterior ali, ó. Ele é 1 sobre F, tá ok? Olha só. Então, fica fácil a gente colocar aqui, ó, 1 sobre F mais delta F vai ser igual a 1 sobre F mais delta N sobre R. E agora, pessoal, nesse passo G aqui, o que eu fiz? Nada mais eu peguei essa expressão aqui e passei o 1 sobre F subtraindo do lado esquerdo, tá? Tirei o mínimo múltiplo comum, vai ficar F que multiplica F mais delta F. Aqui o numerador, tá ok? E tudo isso igual a delta N sobre R. E reorganizando a expressão, esse F aqui cancela com esse F. E nós vamos ficar com o resultado delta F sobre F que multiplica F mais delta F igual a menos delta N sobre R. Por outro lado, pessoal, a gente tem que 1 sobre F, aqui do passo E, é igual a 2 que multiplica N menos 1 sobre R. Então, o que acontece? 1 sobre R, vamos isolar 1 sobre R, ele vai ser 1 sobre 2F que multiplica N menos 1. Por que a gente faz isso? Porque agora a gente vai aplicar do lado direito aqui da nossa equação o 1 sobre R, tá? Então vai ficar essa expressão toda aqui, tá certo? Obviamente ali o F vai cancelar e nós vamos ter esse resultado. E aqui é um pouco de algebrismo, pessoal. Eu quero colocar uma expressão que seja ΔF sobre F, tá? Então aí é algebrismo, certo? E a gente vai tendo essas expressões aí, tá ok? Chegando nessa expressão aqui, tá? Então o que acontece? Essa expressão a gente tem que lembrar pelo dado do enunciado, olha só, ΔN é muito menor do que N menos 1, tá certo? Então, ΔN ele é muito menor do que 2 que multiplica N menos 1 também. Então, esse termo aqui ele é desprezável, tá ok? E aí a gente vai ficar que o ΔF sobre F é igual a menos ΔN sobre 2 que multiplica N menos 1.
E tirando o módulo de ambos os lados, a gente vai ficar que o módulo de ΔF sobre F é igual a meio que multiplica módulo de ΔN sobre N menos 1. Agora para um pouquinho, pessoal, e presta atenção nesse item 2 aqui, ó. Ele fala que o módulo de ΔF sobre F é menor do que o módulo de ΔN sobre N, tá? E a gente chegou nessa expressão aqui. Então, a gente quer saber o que essa expressão é em relação ao ΔN sobre N, tá? Vamos considerar que ela é maior, tá? O módulo de ΔN sobre 2 que multiplica N menos 1, vamos colocar que ele seja maior do que o ΔN sobre N, tá? Isso aqui é uma suposição. Então, o que vai resultar disso? Disso vai resultar essa expressão aqui, pessoal. O módulo de ΔN a gente cancela, tá ok? E o resultado dessa expressão, lembrando que o N é maior do que 1, como é dado do enunciado, a gente pode tirar o módulo aqui do lado esquerdo e do lado direito, tá? E a gente vai concluir que o N é menor do que 2. Ou seja, essa condição, essa expressão sendo maior do que o módulo de ΔN sobre N, ela satisfaz a condição do enunciado, tá ok? Então ela é válida. E como ela é válida, nesse caso a gente pode afirmar que realmente o módulo de ΔF sobre F é maior do que ΔN sobre N, tá? Aqui no item 2 está errado, tá? Ele está falando que o módulo de ΔF sobre F ele é menor do que o módulo de ΔN sobre N, certo? Então aqui só reescrevendo o nosso resultado, tá certo, pessoal? E o item 2 ele é errado, tá? Vamos analisar esse item 1 aqui, ó. O que ele fala? Que a relação entre ΔF sobre F e ΔN sobre N, ela permanece inalterada se ambas as superfícies convexas forem trocadas por superfícies côncavas com o mesmo raio de curvatura, tá? Então, o que acontece? Olha só. O ΔF sobre F e o ΔN sobre N, eles não dependem de R, pessoal. Tá? Basta ver pela expressão que está ali em cima, certo? Então, observando a expressão que está aqui em cima, a gente realmente observa que elas não dependem de R, tá? Então, a afirmativa é verdadeira. Vamos olhar agora, pessoal, para a afirmativa número 3. Olha só. Para n igual a 1,5, ΔN igual a 10 a menos 3 e F igual a 20 centímetros, o valor de módulo de ΔF vai ser 0,02 centímetros, considerando até a segunda casa decimal, tá? Então, o que acontece? Olha só. Basta aplicar na expressão anterior, pessoal, tá? Nessa expressão aqui de cima. O ΔF a gente quer descobrir, módulo de ΔF, né? O F é 0,2, porque a gente converte de centímetro para metro, tá certo? Aqui é 1 meio, o ΔN é 10 a menos 3, e o N menos 1 vai ficar 1,5 menos 1, certo? Então, o resultado do módulo de ΔF vai ser 0,2 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,02 centímetros, tá certo? Então, o item 3 é verdadeiro também, pessoal. Agora vamos analisar o item 4. O que diz o item 4? Se ΔN sobre N for menor do que zero, então ΔF sobre F é maior do que zero. Como é que a gente verifica isso daí? Basta a gente usar aquela expressão lá do início, pessoal. Ou seja, é a mesma expressão que está aqui em cima, só que antes da aplicação do módulo. Tá ok? E a expressão é essa daqui. A gente encontrou ela anteriormente. E a partir dessa expressão, pessoal, a gente verifica algumas coisas. A gente tem algumas premissas, né? A gente sabe que o n é maior do que o zero, tá?
Se o ΔN sobre N é menor do que zero, o que significa isso? Significa que o ΔN é menor do que zero. Daí, vamos analisar esse segundo lado aqui, ó, da igualdade, né? O ΔN é menor do que zero. Tem um sinal negativo aqui na frente. E o N menos 1 é maior do que zero, pois o N é maior do que 1, pelo dado do enunciado. Certo? Então, o que vai resultar disso tudo? Vai resultar que toda essa expressão aqui ela é maior do que zero. Ou seja, se essa expressão toda é maior do que zero, significa que o lado direito aqui ele é maior do que zero, o que implica que ΔF sobre F é maior do que zero, certo, pessoal? Então, disso a gente conclui que o item 4 ele realmente é verdadeiro, tá ok? Bom, pessoal, uma questãozinha um pouco mais longa, tá? Ela trabalha com uns raciocínios aí a respeito de lentes, tá? Associação de lentes, vergência, alguma manipulação algébrica, tá ok? E é uma questão bem apurada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula. Um abraço, pessoal.